Então fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Hoje tem Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil e também, claro, tem a estreia aí do novo treinador do Flamengo, Felipe Luiz, vai estrear. E vamos ver aqui os detalhes, as informações e a mídia falando sobre essa estreia, né? Sobre como o Flamengo deve vir aí armado para poder enfrentar o Corinthians. Será que vai ser um Flamengo diferente? Muito diferente do time do Tite? Vamos ver aí a imprensa falando, porque o Felipe Luiz prometeu um time muito ofensivo e vamos ver como que a imprensa tá reagindo a isso aí, a essas declarações e a esse novo Flamengo aí, pelo menos a promessa é essa, de ver um time muito mais ofensivo. Créditos para ESPN na descrição, se inscreve no canal, ativa o sino para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos agora acompanhar essas informações, vamos lá. Taças conquistadas, tanta história com a camisa rubro-negra, agora é o comandante. E já falou, ele e também Marcos Braz, vamos acompanhar agora. O contrato do Felipe será assinado até dezembro de 2025. Quanto à nota oficial, foi um erro meu na hora que a gente estava... Era muito cedo, as coisas estavam sendo feitas de uma maneira bem rápida para que a gente não tivesse o vazamento, como não teve. E então foi isso que aconteceu, mas o Felipe estará com o contrato até no final de 2025 e é o técnico do Flamengo. Tem os prós e contras, né? Os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças, eu sei o que acontece. Eu estava presente durante 5 anos nesse mesmo grupo. Acho que chegaram só 3 ou 4 jogadores desde que eu me aposentei. Eu conheço todos eles. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Felipe Luiz, pessoa, é com o Felipe Luiz, treinador. Então é importante separar isso aí. Não, realmente 2 treinos é pouco tempo, quem está nesse mundo sabe, né? Mas que, como eu falei, eu fazer alguns ajustes necessários nessa equipe e pouco a pouco ir implementando esse meu modelo de jogo, né? Que eu quero que seja um time muito pressionante, quero que seja um time muito incômodo para o adversário, que saiba competir muito bem em todas as fases do jogo e que seja um time compacto. Então, espero poder ver isso nesse jogo, mas também a gente sabe que joga contra um adversário que está numa crescente e que, obviamente, que vem para incomodar. Jogadores do elenco atual do Flamengo que atuaram com Felipe Luiz, 21. É muita gente, quase o elenco inteiro, 21. Quase 2 times. Quase 2 times, né? E 8 não jogaram. O único fora do Flamengo foi Alexandro. Eles jogaram juntos pela seleção e não pelo Flamengo, sob o comando do professor Tite. Professor Celso, você viu as palavras ali do novo Mister Felipe Luiz, que é um time compacto, que é um time que incomode o adversário. As palavras são bonitas e óbvio que o torcedor do Flamengo tem que acreditar, o Felipe Luiz tem que acreditar. A gente só vai ver isso dentro de campo, né? Chega bem intencionado, chega num contraponto à última impressão do Tite, né? A última impressão do Tite, como desempenho, até mais do que como resultado, mas como desempenho, era o oposto disso. Então, esse discurso também vem para dar um alento para a torcida do Flamengo, que espera esse rendimento. Agora, a gente tá batendo muito na tecla, e com razão, porque, afinal, o Felipe Luiz, ele mesmo falou, ele conhece esse elenco. Mas eu acho que o fator principal para se acreditar nele não é esse, não. É o jogador com pinta de técnico que ele já era. As preocupações táticas que ele tinha. E ele está falando também em preocupações táticas, em um time que pressione, um time pressionante, que ele falou, né? Foi. Um time que intenso. Ele não está falando só do vamos lá, ele não é um tiozinho à moda antiga, daqueles que assumiam, né? Pega o auxiliar aí do clube, o cara é um símbolo, ele não é só isso. Tem conhecimento, tem estudo, né? Ele tem ideias, também tem uma experiência ainda incipiente no Sub-17, no Sub-20, com um título, mas bem ou mal, ele mesmo já falou ontem, né? Foi ali que ele aprendeu o dia a dia do treino, de como se trabalha. Então não é tão do zero assim, não é alguém tão do zero assim, ele não é só um símbolo, ele é também um símbolo do Flamengo, é diferente. E na hora de ranquear, eu depositaria as minhas esperanças de sucesso nele
muito mais pelas ideias que ele tem, pelo jogador tático que ele foi, do que propriamente pelo símbolo que ele é. Perguntar. Ele era um jogador essencialmente tático, não era? Era. E que une, eu acho que o técnico ideal, poucos Muita têm disciplina tática, eu quis dizer. Sim, e preocupação tática como jogador. Poucos técnicos até hoje conseguiram juntar as duas coisas fundamentais para o sucesso, que são as ideias e o relacionamento. Tem técnico que tem muito boas ideias e não é bom de relacionamento de vestiário. Tem técnico que é de vestiário, vamos lá, e não tem muitas ideias, tem um repertório tático limitado. O Filipe Luís começa com a forte possibilidade de poder juntar as duas coisas. Isso é importante, mas precisa de tempo. Como você falou, só o tempo dirá. Muita gente com essas características, com essas qualidades todas, não deu certo como técnico de futebol, por fatores outros. Mas ele começa com conteúdo. Ele é um técnico com conteúdo, eu não tenho dúvida disso. Começa com uma bomba, no bom sentido. Bomba que eu digo assim, o Flamengo é sempre, pro bem ou pro mal, é uma coisa muito grande, né? Então ele começa com uma... Vou trocar o bomba, porque pode ter um sentido negativo, uma responsabilidade, com uma pressão muito grande. Com um peso muito grande, porque muitos técnicos começam, às vezes, em time pequeno, ou um time grande, como ele mesmo começou, na categoria de base, só que essa passagem dele pela base foi muito curta. Então, ele começa aí a carreira dele como técnico de um time de cima, com algo muito grande, que a cobrança é gigantesca, né, Eugênio? E não é um time de cima qualquer, né? Acho que é o time com maior cobrança no futebol brasileiro. Pelo tamanho da torcida e pelo investimento que o clube possui. Então, se cobra muito do Flamengo e isso cobra justificadamente. Falei aqui sobre isso ontem. Ele foi um jogador com uma carreira que a gente não precisa aqui ficar relembrando, né, o quão grande foi, mas ele ainda não é um técnico de time principal. Ele está queimando etapas. Por isso falei aqui sobre, se por acaso as coisas não funcionarem nessa reta final de temporada, que o Flamengo entenda que o Flamengo está antecipando um processo. Ele mesmo, nós vimos ontem aqui, numa entrevista há algum tempo, falando, não, eu vou treinar o Gabigol quando ele tiver 30 e poucos anos. O Gabigol está com 28, né, e ele já virou técnico. Então, o Flamengo, em função de uma temporada que se desenhava perdida, após a eliminação da Libertadores, com o Tite, que não dava sinais de que pudesse reagir, vai para uma cartada ali de antecipação de uma trajetória. O Filipe Luís estava sendo trabalhado para assumir o Flamengo em algum momento, mas eu acho que ninguém imaginava que seria agora esse momento. Então, não sei se ele está pronto. A gente vai ver durante os jogos. O que você achou da fala dele? Eu achei uma fala correta. Ele já chega mostrando personalidade, dizendo que alguns jogadores não vão gostar. Pelo que os setoristas do Flamengo estão falando, o jogador que ele escolhe para sair, no primeiro momento, é o Fabrício Bruno. Não sei se o Fabrício Bruno era problema do Flamengo, sinceramente falando, mas entendo que talvez ele queira... era a solução. Mas talvez ele queira algo diferente, né? Qualificar a saída de bola ali, né? Com um passe mais pensado, que é o passe do Léo Ortiz, voltando o Léo Ortiz para a zaga, como atuou no final de semana. Mas não dá para a gente cobrar hoje à noite a intervenção tática do Filipe Luís no Flamengo. Mas o torcedor quer. Mas não esqueçam isso. Não há absolutamente tempo algum para que ele possa ter mudado. O que muda é o astral, o que muda é a personalidade, é o conhecimento ali, o relacionamento com os jogadores. Mas cobrar aqui em um dia e meio... Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a
uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveito e falar também que vocês vieram do Futfla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Ele possa fazer uma revolução tática no time, é surreal, é impossível, é longe de qualquer razoabilidade. Então, entender isso, entender que o Flamengo fez uma aposta no momento de muita dificuldade, tentando ver se um fato novo poderia mudar uma tendência de um time que vinha com dificuldades em campo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, na prática, de fato, hoje à noite, o que ele terá conseguido fazer com um time que vinha com problemas físicos, acima de tudo, com uma dificuldade muito grande de ser mais objetivo no ataque. Eu acho que essa é a grande questão. Se fosse o Filipe Luís, a primeira coisa que eu falaria para o time é o seguinte: tenta passar a bola para o centroavante. Mesmo que erre o passe. Não fica tocando para um lado, para o outro, um lado para o outro, um lado para o outro. Arrisca o passe para frente, sabe? Coloca mais gente na área. É isso que eu ia te falar. Eu acho que pelo menos isso dá para esperar hoje. Um pouquinho menos de futebol para a brisa. Né? Não é uma mudança da água para o vinho, mas um centroavante participando mais do jogo, um time tentando uma combinação diferente. Arrisca mais o drible. É sabe? Isso. Um pouco mais vertical. Porque acho que a grande questão do Flamengo, se a gente olhar os últimos jogos, o Flamengo tem sido um time, especialmente nesses dois últimos, que sofreu pouco defensivamente. Né? Nos dois últimos jogos, contra o Atlético Paranaense e na volta contra o Peñarol. Tinha muita posse de bola, conseguia se impor no meio de campo, mas faltava a aproximação para fazer gol, para finalizar, para chutar, para criar situações de gol. E era um time que tocava muito a bola para o lado. Então, é tentar ser um pouco mais vertical. Mesmo que perca essa bola, tenta recuperar de novo. Agora, tocar de lado, o torcedor não aguenta mais. Rafael Prats, o Mr. Filipe Luís chegou. Eu não acredito em revolução em 2 treinamentos, Abel. Eu acho que, para mim, a bola hoje no Maracanã, em relação ao Flamengo, está muito mais voltada aos jogadores que propriamente ao Filipe Luís. Ele tem boas ideias, ele se comunica muito bem, ele é uma pessoa, até então, muito correta, muito inteligente para se posicionar, para falar sobre futebol. Isso, obviamente, não garante bom trabalho, porque a parte prática te exige algumas coisas que, às vezes, a parte teórica não alcança e vice-versa. Então, acho que está muito com os jogadores do Flamengo a bola hoje. Né? Talvez mudança de comportamento de alguns, ambiente, uma relação melhor, mais próxima que ele tenha com outros também. Ele ainda é uma novidade. O fato novo tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim, às vezes, de ter de trabalhar com algumas situações que ele não está acostumado. O lado bom é que ele é parceiro ou companheiro de muitos desses jogadores que vão jogar hoje contra o Corinthians. Não acredito, Abel, que assim, em relação à parte tática, à parte física, à parte técnica em 2 treinamentos, ele possa fazer uma grande revolução. Eu acho que ele nem está aí para isso nesse primeiro momento. É para realmente mudar um pouco o ambiente, mudar o comportamento de alguns jogadores. Como tem muita qualidade técnica dos jogadores do Flamengo e o grupo de atletas é muito bom em relação à qualificação de quem vai jogar, já era com o Tite, é com o Filipe Luís também, o Flamengo talvez apresente algumas coisas que não apresentava até então. Dá uma impressão de uma certa passividade, de uma certa repetição, que a coisa não saia muito do lugar. Talvez hoje contra o Corinthians saia. Isso vai dizer muito mais a quem joga do que a quem treina o time logo mais no Maracanã. A gente, enquanto o Prats falava, a gente acompanhava e continua acompanhando imagens do Flamengo. Olha aí, sub-20 campeão mundial comandado pelo Filipe Luís. Nessa final, né? Oi? Foi comandado, né, nesse jogo contra o Olympiacos pelo Filipe Luís. Ele tinha assumido há pouco tempo o time sub-20 do Flamengo, antes trabalhava no sub-17. Mas nessas imagens a gente vê justamente o que eu dizia. É um time mais vertical, né? Esse time é o time que busca mais a área, chega com mais gente à área. Claro que cada jogo tem uma história, o adversário propõe outras situações, mas você veja, 3 jogadores trocando passes dentro da área, que a gente não estava vendo o Flamengo fazer com o Tite. E, eu não tinha visto. Será que teremos um professor Filipe Luís no estilo Jair Ventura, no estilo Zubeldia? Mourinho fazendo Mourinho, Zagallo, correndo pela beira do campo para comemorar gol. Eu gosto desse estilo, às vezes, quando tem um limite ali. Mais vibrante, né? Mais vibrante, essa é uma mudança radical em relação ao comportamento do Tite, né?
Até pela questão física mesmo, a dificuldade do Tite, problema no joelho e tal. Embora a gente tenha visto também o Tite comemorando com os jogadores em alguns momentos. Até pombo ele imitou. Pegaram no pé. Teve o lado bom e o lado ruim, né? Quando perdeu, virou meme. Por que será que temos Eugênio Leal na tela, de pé, aqui no nosso F360? Você sabe, professor? Eu sei. Diga. Posso falar? Pode. Ele vai analisar como o Felipe Luiz trabalhou, no pouco que trabalhou nas categorias de base do Flamengo. É isso? E ali em cima está escrito lá. Olho Leal. É. Vamos ver, então, qual é o olhar do Capitão América, o Olho Leal, nesta quarta-feira de Copa do Brasil. Diga lá, Eugênio. Então, Abel, ontem eu dediquei uma parte do meu dia a acompanhar alguns jogos do Flamengo Sub-20. Infelizmente, eu não tive acesso a jogos do Sub-17, que, ao que parece, foram os melhores jogos do Felipe Luiz como treinador. E trago aqui a formação que os colegas que cobrem o Flamengo no dia a dia dizem que é a provável escalação do jogo de hoje, que difere um pouco pelas peças do que eu vi nos jogos do Sub-20 do Flamengo. O que você viu nos jogos do Sub-20? Fiquei curioso. Eu vi... Primeiro, só para tentar entender como ele pode montar esse time aqui. Eu já estou atrapalhando, tá vendo, professor? Não, porque, olha só para começar, Abel, por exemplo. Ansioso, eu vi no Sub-20, eram jogadores muito abertos para dar a tal da amplitude no lado do campo. Com essa escalação provável, se é o Gerson, a gente não vai ter o Gerson aberto aqui. Então, a escalação que está sendo divulgada é essa, né? Com o Rossi no gol, a entrada do Wesley, Léo Pereira, aí inverte aqui, né? Léo Ortiz pela direita, Léo Pereira pela esquerda, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, também inverteria aqui, Arrascaeta, Bruno Henrique e Plata. Então seria um 4-3-3. O jogo dele na base era mais um 4-1-4-1, tá? Mas tudo bem. E aí, muitas vezes, esse meia chegando e se transformando, às vezes, num 4-4-2, né, para se juntar aqui à frente ao atacante. Tenho dúvida. Só que cada peça é uma peça. Então, assim, os jogadores que ele tinha à disposição no Sub-20 tinham características diferentes dos jogadores que ele tem agora no Flamengo. Você levantou o braço, por favor. Qual é a sua dúvida? Esse cara aparecendo pela direita, atacando muito, não pode ser o Wesley? Pode, eu vou chegar lá, mas pode ser. Tô ansioso, viu como eu tô ansioso? Perfeita a sua análise. Então, o que pode acontecer em algum momento é o seguinte, você deixar o Pulgar mais como fixo, isso havia essa variação no time, fazer uma linha de 3 e botar 2 atacantes aqui, com o Plata chegando mais na área, e deixar esse espaço para o Wesley atacar por aqui. Aí você pode segurar aqui, 3 homens mais atrás, isso no momento ofensivo, tá, né? Com o Pulgar ali protegendo. E quem vai dar essa amplitude pelo lado aqui é o Wesley. Você pode até deixar o Plata aberto aqui do outro lado também, para ser uma coisa mais quadradinha. Pode ser mais isso. Segura com 3, o Wesley dá amplitude por um lado, o Plata abre o campo do outro, para que esses 3 jogadores possam chegar na área e dar essa quantidade de jogadores, né? Para não deixar o Bruno Henrique muito sozinho na frente. Você pode pensar algumas coisas diferentes também, né? Não sei exatamente o que passa na cabeça do Felipe Luiz. Você pode deixar também um time com o Plata e o Bruno Henrique na frente. E esses 3 aqui, 4-1-3-2. São variações. Agora, o que ele normalmente fazia era, primeiro, laterais não passavam muito. Ele segurava os laterais com os zagueiros e um volante. E esses caras da frente se movimentavam, mas tinha sempre gente aberta para dar amplitude, atrair marcação para o lado do campo e deixar essa área interna para muita circulação. Os jogadores chegavam muito aqui. Então, os meias, que seria mais ou menos isso, esses meias tinham muita liberdade. Agora, eu estou imaginando, se é o Gerson pela direita, que ele vai entrar um pouco mais para dar a passagem do Wesley. São possibilidades que o Flamengo vai ter. Vamos esperar para ver qual vai ser a definição, se ele vai botar o Arrascaeta mais perto do Bruno Henrique, o Gerson entrando, o Plata dando amplitude de um lado e o Wesley do outro. Eu acho que é mais perto disso aqui, na fase ofensiva, tá? Mas foi um time que me deixou preocupado com algumas questões, Abel. O time que eu vi ontem da base do Flamengo. O time com muita dificuldade na transição defensiva.
Então, por exemplo, o jogo em que o Flamengo foi eliminado do Brasileiro Sub-20, na Gávea, pelo Fortaleza, foi um jogo que o Flamengo teve muita posse de bola, criou poucas situações de gol e sofreu demais no contra-ataque. Inclusive levando o gol da derrota aos 49 minutos do segundo tempo, no, sei lá, 7º, 8º contra-ataque que o Fortaleza teve naquele jogo. Vi isso acontecer em outras partidas também, o Flamengo tomando gol de transição contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Então, e outras jogadas perigosas que acabaram não redundando em gol, né? Então, galera, é isso aí, né? Esse foi o vídeo, essas foram as informações de escalação do Flamengo, né? O Filipe Luís agora inicia o seu trabalho hoje já, principalmente aí no fogo, por assim dizer, né? Com um desafio muito grande, que é enfrentar o Corinthians na Copa do Brasil, né? Semifinal. E ele pode estar fazendo seu nome já no Flamengo, né? Principalmente se ele conseguir chegar na final e vencer a Copa do Brasil, né? Então ele está 4 jogos de vencer o seu primeiro título como profissional. Então isso seria muito bom, né, para ele. Mas para isso ele vai precisar bater o Corinthians hoje, né? Vencer hoje. E no jogo de volta também conseguir um bom resultado para conseguir classificar, né, para a final. E na final ele pode enfrentar o Galo ou o Vasco. Imagine aí, clássico 2 milhões na final, né? Vasco e Flamengo. Seria muito top, né? Seria muito bom. Poderia ser aí. Daria um gosto especial. Mas claro, lembrando que o Galo também é um time muito difícil a ser batido. O mais provável mesmo é o Galo passar, tá? Porque o time do Galo é melhor que o time do Vasco, né? Bem melhor. Mas o Galo tá na Libertadores, então pode atrapalhar essa questão aí. Porque os jogadores ficam mais cansados, né? Pela rotina dos jogos e tal. Isso aí pode ser um benefício pro Vasco conseguir passar. Mas não vai ser tão fácil assim, porque o time do Galo é um time muito bom. E também, se fosse a final Flamengo e Galo, seria muito bom também a gente ver, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Tem uma rivalidade boa aí entre os dois também. Então, poderia ser, claro, aí um título muito importante para o Filipe Luís. Mas ele esboçou um time, né? E hoje nós veremos assim. Não, eu não digo o time de verdade dele, porque é muito pouco tempo para poder o treinador colocar o estilo dele, né? Colocar a tua cara ali, a cara dele e tal. É muito difícil em tão pouco tempo. Mas nós veremos já um pouco assim de como ele entende o Flamengo, de como ele entende de futebol, entendeu? Como ele vê ali aquele time. E aí, claro que com o passar do tempo, né, das semanas e dos meses, vamos ver como que o Filipe Luís ele vai se sair. Mas hoje, claro, será um jogo muito diferente daquilo que realmente o Filipe Luís espera, porque ele não teve tempo para treinar o time de verdade. É muito pouco tempo. Então vamos ver como que ele vai se sair, né? Eu acho que se vencer ali por um dos gols já vai ser bom, né? Porque vai ser, claro, uma estreia, mas ele precisa convencer, né? Pelo menos já mostrar vontade, jogadas, coisas assim básicas que podem mostrar que ele faz algo diferente, que ele fez algo diferente do que o Tite não conseguiu fazer. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa também o teu palpite para essa partida de hoje. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto.